EBD 25 anos, lição 12. Penúltima lição do ano de 2025, situada no trimestre 4 da CPAD, Escola Bíblica Dominical. O título da lição nos traz como título hoje o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Essa revista foi a Corpo, Alma e Espírito. Ela tem o encerramento na próxima lição e finalizando o ano no mês de dezembro. Eu quero agradecer a Deus que eu fiz 25 anos de EBD. Eu estudei fielmente, graças a Deus, não foi proposital, foi plano de Deus, e o que é plano de Deus tem consistência. Então eu estou muito grata a Deus por este quesito nesse tempo. A minha razão de expressar o tempo é celebrar o que Deus me deu, o que Ele realizou. Então isso tem uma grande importância para a minha vida. Isso sem contar com o grandíssimo conteúdo que eu surpresamente me surpreendi tanto com todo o grau de conhecimento. Sabendo que não é por estudo ou por conhecimento específico em termos de teologias e especificidade do que estamos conhecendo na palavra, mas é pela revelação do Espírito. Porque se eu falar que eu fiz algum curso, fora esse simples estudo das escolas bíblicas dominicais, nas revistas, nos trimestres, então eu vou mentir, mas eu não fiz nenhum e Deus me deu a revelação da palavra. O que me salvou nesse tempo de estar hoje na presença de Deus, com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra, não foi a primeira revista que eu recebi do professor em 2001. Não foi a primeira revista que eu recebi em 2010, que era o centenário de 2011. Foi o Espírito Santo, que pelo poder da palavra e pela revelação da presença, me manteve nessa linha de conhecimento e de estudo. É como um cordão umbilical ligada para que eu pudesse obter o conhecimento. Teve um momento que eu me desesperei tanto com a palavra de Deus, e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou recebendo resposta de jeito nenhum. E o tempo já passado de tanta esperança, de tanta paciência, de tanta perseverança. Onde está o Senhor? Então eu me encontrei no salmo que ontem eu meditei. Até quando virás a mim? E aí Deus me mostrou o restante do conteúdo da história, que eu já tenho falado na palavra. E aquilo me deu um fim de tanto questionar e pedir, solicitar a Deus alguma coisa deste mundo. Para parar de solicitar a Deus alguma coisa deste mundo, eu tive que ver tudo. E é lá que nós precisamos chegar. Eu disse, é aqui que o cristão precisa chegar. Ver tudo. E se consegue com a palavra. Em não desistir da palavra, do Espírito Santo, do conhecimento da verdade, tendo como base a Bíblia. A Bíblia é um livro, hoje eu posso testificar, antes era só por revelação, hoje eu posso testificar pela leitura e o conhecimento. A Bíblia é um livro perfeito. O autor da Bíblia, Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. Ele age sobre medidas, ele age sobre alinhamento, ele age sobre prumo, ele age sobre conserto. E quando quebra, quebra. E quando quebra, tem consequência. E nós somos uma consequência de uma grande quebra e de um simples mandamento. Então tudo isso é muita coisa que ninguém quer parar para ver e nem para. E está indo embora todos os dias. E a vida pode acabar a qualquer momento para qualquer um que não para ver. E por isso passa e
enfim, leva à ignorância para a eternidade. E essa vida é simplesmente um encontro com Deus, para quem tem o privilégio. Então, a lição hoje, ela vai tratar de um penúltimo tema de uma revista composta para 3 meses. E ela vai nos tratar o que é o espírito humano frente ao espírito de Deus. Então, o espírito humano é aquele que sente a necessidade do corpo. Agora, encontrar o espírito de Deus e receber dele todas as respostas para responder-se a si mesmo, não é tão fácil assim. E muitas vezes nós precisamos tanto e não saímos do processo para recebermos essa resposta. E nós caminhamos bastante para Deus nos mostrar o que Ele é, o que Ele tem, para que possamos nos conformar e ver só Deus como um único Salvador, né? Então, vamos entrar na lição, porque testemunho leva tempo. E se eu for falar desses 25 anos de testemunho, eu não vou nem saber como conceituar todos os milagres, e um dos maiores é o dia de hoje. Então, o espírito humano e o espírito de Deus. O que seria isso? 21 de dezembro de 2025, hoje é 20 de dezembro. O texto áureo vai nos dar o segundo versículo, meus irmãos. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem testifica e quem nos dá a ciência que somos filhos de Deus é o próprio Espírito de Deus, ou seja, é o próprio Deus. A verdade prática, além do seu testemunho em nosso Espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. O Espírito Santo, quando ele consegue nos alcançar, quando ele consegue entrar em nós, ele situa a presença perfeita de Deus e nós recebemos a certeza dessa presença e a convicção dessa presença. O espírito humano e o espírito de Deus, sem a dependência, o espírito humano frente ao espírito de Deus, com a dependência e sem a dependência. Ou seja, o que é depender do espírito de Deus e o que é não depender. Depender é você ter necessidade, aflição, angústia e dor. É uma dependência do Espírito Santo, porque quando você lê a Bíblia, o que Deus mais mostra, preocupa e luta para alcançar é o cansado, o aflito e o necessitado. Você não vê Deus preocupando com quem está estabilizado. Agora, aquele que por ele está ungido e colocado sobre um sacerdócio, ele simplesmente o capacita cada vez mais, mas que vai alcançar o aflito e o necessitado, que fale o que ele fez para que alcance essas pessoas, que elas sejam geradas em Deus. Porque todo aflito e necessitado, ele está quebrado, ele está denegrido, ele está à beira de um fim, e esse fim pode ser injusto. Pode ser justo para ele, mas pode ser injusto. Então o juiz aplicado é ele ser alcançado por Deus. Se ele for alcançado por Deus, ele é regenerado. Então nós estamos ainda neste mundo por uma única classe de pessoas. As pessoas aflitas, cansadas e necessitadas. E entre elas se enquadram nós mesmos. Porque nós estamos no processo da batalha para vencermos a vida humana da qual recebeu o Espírito de vida. O espírito de vida, o espírito humano, que é o espírito de vida, e o espírito de Deus. O espírito humano, ele é gerado desde a fecundação. Então, todos nós temos já a chamada de quando fomos gerados por Deus. Agora, chegarmos até o espírito de Deus, levou todo um processo de história e de narração. Então, para alcançarmos a Deus, precisamos também saber como que ele conseguiu nos alcançar. Ele conseguiu gerar a salvação, como ele conseguiu trazer-nos a graça e como ele conseguiu nos chamar, falar conosco. Então, para isso tem toda uma
definição da parte de Deus. Essa lição ela vai estar nas cartas de Paulo, baseada nas cartas de Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, e aos Coríntios e aos Gálatas. Então, cada versículo vai trazer um auxílio e uma definição para essa presença do Senhor em nossa vida e como o nosso espírito alcançou o Espírito de Deus. Nós não nascemos com o Espírito de Deus, nem não nascemos com o espírito incapaz de conhecer o de Deus, como se Deus fosse muito longe e nós precisássemos de alguém como nós que intercedesse por nós. Isso não existe. Isso é errado, isso é anátema. Nós não precisamos de alguém igual a nós que interceda a Deus por nós. O mediador que foi Cristo, ele venceu um corpo igual ao nosso. E hoje ele é Deus, no trono na destra de Deus. Mas nós não estamos nele hoje porque nós ficamos o idolatrando sobre uma vida. Ele cumpriu um sacerdócio. Ele cumpriu a intercessão e o perdão. Então, hoje está diante dele, está diante do Espírito de Deus. Para nós estarmos diante do Espírito de Deus como humanos, ele cumpriu o sacerdócio. Ele trouxe o seu corpo, ele o crucificou e o apresentou a Deus como perdão pela nossa vida. Então, esse caminho é uma definição de Deus para nós. E o nosso espírito, ele não vem consciente dessa história. Ele vai encontrar no corpo humano a necessidade de viver. Ele vai encontrar o suor do seu rosto. Ele vai encontrar a aflição de conseguir tudo isso, de conseguir viver, para que ele possa encontrar essa verdade do Espírito de Deus com que padeceu para entrar na história e está hoje expresso e gratuito a nos oferecer a salvação pelo seu corpo. A salvação do Espírito de Deus pelo corpo de Cristo é um presente de Deus. É uma oportunidade que nós estamos tendo, porque a salvação antes de Cristo era pela expiação. Então, o meu espírito, para encontrar o de Deus, foi necessário crer em quem se expiou por mim. E ele não está hoje numa estátua de ouro, de prata ou de bronze. Ele veio mesmo como homem e está na palavra. Está no Espírito Santo. Então a lição ela traz Romanos 8 e 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí vem Coríntios 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Romanos, ele trata do encontro. Coríntios, ele trata da vida com ele, com o Espírito Santo. E os Gálatas, ele trata do fruto que esse Espírito com Deus vai trazer para a nossa vida real. Então, em 3 pontos, ele fala, o autor da lição, ele fala da obra inicial do Espírito, que é o reflexo. O Espírito é o reflexo. Em consciência de fé, pedagogia do Espírito e a renovação da mente. Nesses 3 temas, ele fala sobre a obra inicial do Espírito. Depois, ele vai falar sobre o testemunho, a intercessão e a edificação. O Espírito testifica ao Espírito, o Espírito testifica ao Espírito, o Espírito intercede, o que está recebendo a intercessão. Então, nesses 2
temos, ele define o ponto 2. E o 3, a edificação e o fruto do Espírito, ele define em 2 pontos também. No Espírito, o Espírito ora bem, o Espírito de Deus, e a ápice da vida cristã, trazida pelo Espírito Santo para o meu espírito, para que eu possa viver essa vida. O que eu quero deixar claro é que a vida é o Espírito. Então, quando o Espírito Santo chega no meu espírito e traz a vontade de Deus, o meu espírito vai viver a vida de Deus no Espírito Santo. Isso eu tenho liberdade de decisão. Eu tenho liberdade de pegar a minha vida e colocar nas mãos do Espírito Santo para ser enquadrada essa vida, essa obra, que é a obra inicial. Então, a obra inicial eu coloquei como reflexo. Eu tive uma experiência quando eu me converti a Deus. Eu tive uma experiência quando eu me converti ao Espírito Santo. Quando eu deitava para dormir, já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Quando eu deitava para dormir, eu entrava em choque. Eu entrava como se ligasse o meu corpo numa tomada elétrica. E eu ficava como se eu ficasse presa naquele choque e não conseguia acordar. E ali eu ficava horas. E fiquei com medo de dormir. Eu lembro que eu tinha medo de dormir. Quando eu acordava, eu ficava com medo de dormir. E eu pedindo a Deus para tirar, porque eu não estava aguentando. Só que ali era um tratar. E eu tive muito medo dessa reação. Mas eu não tive medo para deixar Deus. Nem para desistir da fé. Eu tive medo de dormir. Eu tinha medo de dormir, porque quando eu dormia, meu espírito entrava em choque. É como se ligasse uma tomada no meu corpo, no meu espírito, e ele passou por essa experiência. E eu esperei passar, e passou. Então, o que é isso? Era um momento inicial, o encontro do meu espírito com o de Deus. E Deus teve poder de me fazer vencer. E de compreender depois, quando eu amadureci um pouco, foi o que eu compreendi que o Espírito tinha feito algo muito grande. Tinha feito um tratar muito diferenciado. E aquilo me deu elevo espiritual. Então, a obra do reflexo é a obra inicial, a da consciência. A consciência se converte. E quando ela se converte, ela busca. E busca de coração. Enquanto a consciência não se converte, o coração não consegue buscar. Não consegue aceitar. Ele só busca e só aceita quando a consciência abre mão. Eu aceitei Jesus, meus irmãos, quando minha consciência abriu mão do mundo. Não vou mais. Esse mundo não, para o mundo eu não vou mais. E eu pensei na minha consciência, eu vou inventar de ser crente. Parar. O crente ele não para, então eu e a minha consciência. E aí o meu coração entrou em ação e Deus me deu os dons espirituais. Mas sem a consciência não tem convenção. Porque por mais que você vá para um culto porque seu coração está cansado, está angustiado, a sua consciência amanhã, quando você sair do culto bem, ela vai justamente buscar concupiscência. Então tem que ter consciência. Olha, a ausência de consciência é tragédia, é mentira, é destruição, é embaraço. Então conscientiza, porque consciência é maturidade. E o que Cristo veio atingir em nós foi a maturidade. Nós, por mais novos que sejamos na vida, ou por mais maduros que sejamos, quando conhecemos a verdade de Deus, nós absorvemos a maturidade do nascer, da razão da existência. Então, isso é que é o mais importante. É a consciência estar preparada. E a palavra só tem pancada para a consciência. Porque quando você vai se tratar é você tratar a sua consciência. Na palavra, a palavra vem com muita força e com uma lei que é impossível você não vencer. Quando ele apresenta os dons espirituais, ele diz, contra essas coisas não há lei. Qual é a lei que pode infringir o gozo? O amor, a paz. Qual é a lei que vem contra um sentimento? Um sentimento bom, um fruto bom.
Então, não há lei. A lei é contra a sua carne. É contra a sua consciência. A consciência da fé é a que nos faz chegar a Deus. É o reflexo. Por que eu sei que eu tenho pecado, que eu tive pecado? Porque quando o Espírito Santo, eu me coloco diante do Espírito Santo, no meu espírito humano, o Espírito Santo reflete no meu espírito que está errado. Então eu tenho que ter consciência para aceitar. Porque eu posso ter consciência para aceitar, posso ter consciência para dizer, não quero, não vou, não aceito, estou vendo, mas não vou. Sei, mas não quero. Pronto. A consciência é sua, a força é sua, a liberdade é sua. Sem a convenção de consciência, não há como ter Espírito de Deus. O Espírito de Deus passa, mostra, reflete e o humano não permite, não deixa entrar. Às vezes você fala de Deus para alguém e você define totalmente. E a pessoa diz, eu pareço um crente. Mas a consciência dele, humana, ele não abandona. Ele não aceita que tenha que sair da consciência. Então, muitos só veem o Espírito Santo. Quando chega na consciência, ele não resiste, ele abre. É aquele que escuta a palavra fala, é ali o Espírito vendo, ele vendo o Espírito de Deus. Mas ele não abre mão da consciência e da consciência onde está o espírito humano. Ele não abre mão do humano. Então, não há como Deus salvá-lo. Então, em abrir mão da consciência, o Espírito entra, o Espírito Santo, ele abre, ele aceita, o Espírito entra, o Espírito Santo, e aí ele vai para a pedagogia, que está escrito aqui, a pedagogia do Espírito. Qual seria a pedagogia do Espírito? A regeneração. Então, quando ele se colocar diante do Espírito, ele se coloca diante do espelho. E o espelho vai refletir. O que o espelho faz? Ele mostra a sua imagem. Ele mostra se você está feio, está bonito, se você está sujo. Então, o Espírito Santo é como um espelho. Quando ele se coloca diante do espelho, o espelho vai refletir. Você é isso, com consciência. Com consciência. A primeira coisa que ele trata é a consciência. Sem consciência ninguém faz nada. Se alguém apagar a tua consciência, você não lembra de nada. E você não lembrar de nada é muito prejudicial, porque você precisa ter em mãos tudo que você está fazendo, tudo que você é, em pleníssima consciência. Senão você não vai conseguir mexer em nada. Se você esquecer o que fez, você não vai conseguir mudar. E nem mexer, e nem tirar, e nem reconciliar. Porque Deus não vai esquecer o que você fez. O que você fez. Todo ato próprio está em juízo. Não pense que porque você esqueceu, você não vai ser lembrado. Quando você chegar diante do Espírito Santo, o espelho reflete tudo o que você fez. Em ele, e você entregar a vida para ele. Ele apagar e receber, aí é uma outra leva de caminhada. Então, a pedagogia é a regeneração. A regeneração, ela trata, primeiro ela mostra. E faz você sentir a necessidade do perdão. Após ela mostrar, ela trata, ou seja, ela vai tirando tudo de acordo com o seu esforço, com a sua busca. É não desistir. Porque por mais que você faça e não alcance, continue. Porque é o Espírito de Deus. O autor e o salvador estão nele. E você é simplesmente um espírito humano. Todo espírito humano que vê o Espírito de Deus e não obedece e não segue, perde a oportunidade da regeneração. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Viu o Espírito, refletiu, aceitou, concordou, agora você vai receber a regeneração. A regeneração vem no exemplo de Cristo, o batismo nas águas, o batismo de fogo e a mudança do comportamento e da ação. Ele vai fluir com frutos espirituais, ele vai trocar você, ele vai lhe ensinar a orar em mistério com o Pai. Primeiro, você entra dentro do pátio. No pátio do templo, você recebe a pregação. Você consegue entrar no templo. No templo, ele vai lhe tratar. Se você passar no trato, ele lhe batiza com fogo. E aí vem
o falar em línguas estranhas. No falar em línguas estranhas, a pedagogia desse tratamento, você já está próximo e íntimo de Deus. Pedagogia é tratar e estudar a fase com diligência, com cuidado e com minuscuidade, ou seja, ele deixa tudo pronto em você e lhe transforma na conduta do Espírito Santo. E a mente recebe a renovação. Você consegue libertação, você consegue liberdade e uma mente nova, a mente de Cristo. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. O que seria a voz e a luz? Quando você já está na regeneração. A obra da regeneração é a nova mente e a voz e a luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, já na regeneração, você passa a ouvir o Espírito. Ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser, traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. Então, quando você decide entregar para Jesus, aí você vai decidir. Eu vou buscar Deus ou eu vou viver humanamente uma vida preenchida de maneira que eu vou ter pouco tempo de buscar a Deus. De acordo com o seu esforço, você vai receber a regeneração e a nova mente. Se você buscar muito, você vai receber muito. Se você buscar pouco, você vai receber pouco. Então, quando entra a voz e a luz, entra a modificação. Porque a modificação, ela depende de um tempo bastante interesseiro. Você tem que ter bastante interesse para ouvir a Deus e receber de Deus a luz. E a luz é quem vai mostrar todas as coisas que precisam ser removidas. E Deus removendo no Espírito. Porque não é você que vai remover. É Deus que vai remover e vai lhe entregar a experiência de haver sido removido. Então, às vezes, você tem uma prática, uma coisa errada, que Deus vai tirar e vai, na convivência com Deus, Deus vai tratando, te libertando e vai mostrar para você o quanto pode e o quanto é poderoso para te modificar. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçados com a alma e inseparáveis dela, são esses olhos, o centro da percepção, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as quais riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1 e 8. Paulo, ele escreveu às igrejas e minuciosamente, juntamente aos apóstolos, ele ensinou muito bem. Por que eles fizeram isso? Porque eles tiveram a experiência minuciosa da presença do Cristo vivo e da igreja primitiva. Então, ninguém pode ganhar de um conselho de um apóstolo como o pastor Paulo, cheio do Espírito Santo, e nem das palavras de Jesus. Ninguém ganha da palavra. Então, você tem que buscar o conselho na palavra. Você tem que buscar o conselho na palavra, quando a palavra falar com você, né? Então, vamos para o ponto 2. O que seria o testemunho, a intercessão e a edificação? O testemunho é a pedagogia do Espírito Santo, que você enxergou e o entregou ao Espírito Santo, que refletiu diante do ser humano para lhe transformar. Então, o Espírito testifica ao Espírito, no tema do ponto 2. O Espírito testifica o que você precisa mudar. E a função do Espírito humano na comunicação traz a libertação. Salvação é libertação e transformação. Se não conseguir, não consegue a salvação. Então, o Espírito, através dessa obra, ele testifica.
Deus, ele é franco, ele é sincero. Ele tanto testifica na palavra, como ele testifica no Espírito. A primeira obra que ele faz é testificar. Ele fala com você. E quando ele fala com você, ele é sincero. E ele fala na palavra e fala no Espírito. Mas Deus está falando mais na palavra, por isso eu não perco um culto. E busque, porque ele precisa também falar no Espírito, ou seja, ele precisa falar dentro de você por causa do batismo com o Espírito Santo. Então, quando ele diz assim, nesse versículo que está em Efésios 3 e 19, ele diz assim: o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então ele confirma e testifica. E quando ele diz, por isso Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Essa frase, excede todo entendimento, ele usou para falar para os Efésios. Exceder é cobrir. Por que a salvação, ela liberta o homem e tira o homem do mundo? Porque ele excede. O Espírito Santo, que habita e que testifica conosco, com o regenerado, com a nossa alma, com o nosso espírito, ele excede. Ou ele excede no mundo, para lhe tirar do mundo, e ele excede no conhecimento. Ele pega a sua consciência e mostra a verdade. E a verdade é céus. Então, quando você converte e consegue esse conhecimento excelso, você conheceu a salvação. Então, ali ele vai exceder a qualquer coisa desta vida, ele vai exceder. E quando que o Espírito intercede, né? Então isso diz assim, isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina a nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. O Espírito intercede quando o Espírito Santo, ele está com acesso em você. Essa ação permite que muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizado com a intenção do Espírito. O Espírito, quando você o vê, e ele aplica a pedagogia da sua aceitação, você conhece e ele começa a lhe tratar, o que acontece? Ele começa a lhe ouvir. Como ele começa a lhe mostrar? Mostrar é tornar evidente. Então você vê com facilidade o que é de Deus e o que não é. Você vê o caminho de Deus e o que não é de Deus. Então, quando isso acontece, você ora bastante, porque a regeneração ela vem pelo seu esforço de buscar. Então ele vai lhe tratando. E quando você clama, ele testifica a você, na palavra e no Espírito, que você é filho de Deus. E aí você clama a Deus. E o que ele faz? Ele intercede por você diante de Deus. Ele vai lá no âmago de Deus e intercede pelo seu problema, pela sua causa. E isso significa a intercessão do Espírito Santo. Ele vai numa obra mais profunda e intercede pela sua alma. O Espírito o ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do ser. O nosso espírito ele tem uma capacidade própria, ele tem capacidade de saber, de compreender, de entender. Isso é a saúde mental e profunda da alma, é o espírito. Então a pessoa que perde o espírito e perde o alinhamento do espírito, o inimigo faz o que quer com ele. Por que o inimigo, Satanás, ele toma logo a consciência dos seus? Ele rouba logo a consciência, embora depois ele devolva. E o que aquela pessoa adepta dele faz é testificar dele. Mas ele tira a consciência. Em momento algum, o Espírito Santo tira a consciência. Em termos de embaraço. Ele pode arrebatar, ter um arrebatamento de sentido. Mas a presença do Espírito é sempre em consciência
da verdade. Primeiro, você tem que ter segurança no fruto. Os frutos que procedem de você são de Deus. Você está totalmente liberto. Então, o que vier de Deus, Deus o faz. Por que que eu tive a experiência do choque? Eu deitei para dormir e minha alma entrou em choque. Eu não me desesperei, não fui perguntar nem aos pastores assim acerca do que poderia ser isso. Eu apenas comentei em casa, eu estou com medo de dormir, porque quando eu durmo, meu espírito entra em choque. E eu não consegui acordar desse choque. E aí aquilo passou. Depois eu entendi que era a regeneração, o nascente da salvação. Então, o Espírito intercede para que você seja transformado numa obra maior. Então, o Espírito, ele tem poder. E em momento algum, ele sai de cena. Por isso, ele sabe testemunhar. Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E em momento algum, houve confusão dentro dele. Então, o Espírito é a sede da vida. E ele não pode ser baldeado, trocado. Ele tem que estar em plena consciência, porque é ele quem vai decidir a você e decidir a sua vida. É ele a consciência. O que o Espírito bomba para a consciência é saúde. Porque uma consciência saudável, ela vai manter o Espírito, ela vai querer o Espírito de Deus. E ela vai clamar por Deus, precisar de Deus. Então, isso é uma saúde profunda e o nome dessa saúde é salvação e regeneração em Deus. Só nele há. Então, aquele espírito que tira a consciência e que desacorda por alguns instantes, ou tira o teu alvo, a tua decisão, não é de Deus. Esse espírito não é de Deus. É porque que a doença hoje que leva o esquecimento torna-se uma doença. Porque perder a consciência não é de Deus. Apagar aquilo não. Você tem que estar com a sua história intacta. Nós somos um livro. Nossa vida nessa existência é um livro que está sendo escrito humanamente. Então, o que encontra a salvação passa a escrevê-lo espiritualmente no temor do Senhor, ou seja, salva-o. Esse livro para a salvação. Então, esse livro, ele passa para o reino do céu. Quando eles escrevem o nome no livro da vida do Cordeiro, o livro dele agora está na mão de Deus. Até então, o livro da sua vida está na mão do mundo, na mão da carne, na mão de quem você quiser entregar, de tudo que você quiser fazer. Quando você decide e passa para Deus, escreve o seu nome, vai para Deus, o Espírito intercede e testifica, e principalmente quando intercede, eu sei que para mim salvar, o Espírito de Deus intercedeu, a minha salvação dependeu da intercessão do Espírito Santo, que é Jesus, o Espírito Santo, que intercede a Deus. Deus libera a libertação e a certeza da convicção, e isso não tem quem tire. É coisa de Deus, e o que Deus faz ninguém muda. Então, o que acontece? O Espírito entrega imediatamente o livro da sua vida, quando seu nome é escrito no livro da eternidade, passa para a mão de Deus. Ali, seu livro está no céu. O livro da sua vida. Quem morre na vida humana, o livro vai para as trevas eternas, para o humano. Porque também vai ter juízo, porque a Bíblia diz que Deus vai abrir todos os livros e julgar todos os mortos. Então, isso eu não sei. Eu sei que o meu e de quem eu segui esse espírito aqui, o Espírito de Deus, ele é extremamente fiel. Porque foi ele que veio e venceu a cruz. Então, o livro vai para Deus. O ponto 3 tem apenas 2 pontos. Ele vai tratar da edificação e do fruto do Espírito. Agora, para ter esse livro na mão de Deus, como que você vai viver? E no que você vai ser transformado em Deus através do Espírito Santo? Você vai continuar espírito humano? Não, você vai continuar espírito de Deus. Porque quem vai viver nessa vida sua é o Espírito de Deus. O humano é o pecado e a concupiscência, que vai ser retirado e vai se tornar o espiritual. Então você vai trocar o tema. O espírito espiritual frente ao Espírito de Deus. Ou seja, o espírito da vida espiritual e o Espírito de Deus. Agora, o que o Espírito de Deus vai fazer nesse espírito espiritual da tua vida?
no teu espírito de espiritualidade diante de Deus, ele vai o quê? Frutificar. Ele vai frutificar. Ele vai primeiro orar. Como é que o Espírito ora bem? A ação do Espírito de Deus na defesa do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina as línguas estranhas. O espírito humano agora é um espírito consertado com Deus. Ele passou o livro da sua vida humana para as mãos do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vai agora buscar todos que entraram pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. E aí ele vai buscar esse conhecimento. Ele vai ter sede desse conhecimento e ele vai trazer para ele tudo o que a igreja do corpo de Cristo, a igreja apostólica, viveu. Todas as experiências espirituais, ele vai querer absorver, inclusive o ensinamento da palavra. E quando ele busca, ele recebe cada vez mais. Ele vai receber cada vez mais. E ele vai buscar e vai receber cada vez mais. E aí ele entra no mistério perfeito, no batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para um grau de intimidade plena entre o seu espírito e o de Deus. Naquela instância você tem uma vida humana, mas a sua vida agora é uma vida espiritual em Deus. Então, o Espírito Santo, ele lhe limpa tanto, ele lhe envolve tanto, que você recebe o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é falar na língua dos anjos. A língua dos anjos é um mistério que nem você traduz, porque você ainda é humano. Então, por você ser humano, Deus não lhe traduz o que é o batismo com o Espírito Santo na sua linguagem. Deus batizou alguém e alguém está ali, está lá naquele mistério lá que ninguém entende, né? Ele está fazendo aquele movimento, ele está naquela imersão, mas ele está sendo batizado com o Espírito Santo, ele está sendo mergulhado no Espírito Santo. Então, aquele barulho, aquele movimento, quem traduz na vida dele é Deus. Não é que não seja legível, não é que não seja interpretativo, que na verdade não é. É o que Deus está fazendo com ele. Ali é ele e Deus. É Deus, é até mais Deus do que ele. Ele está só sendo agraciado pela língua estranha. Então, quem ora em língua estranha edifica-se a si mesmo. Edifica porque Deus está tratando com ele. Ou Deus está batalhando o seu lugar, pelo seu momento, por alguma coisa que ele tenha, ou por alguma coisa que ele estabeleça, ou aqui, ou na glória. Eu não digo que batismo com o Espírito Santo possa ser inútil. Ele não é interpretativo. Porque muitas vezes as pessoas entendem, como eu estou escrevendo na Bíblia, dizendo que o batismo é inútil. Não é. O batismo com o Espírito Santo, ele não é interpretativo. Mas eu sou espiritual. Como que eu não vou interpretar que o batismo com o Espírito Santo e o mistério, a língua estranha, é uma peleja de Deus a meu favor que nem eu posso saber? Então eu já estou ciente. Eu já estou conhecendo que o batismo com o Espírito Santo, que ele batiza cada um, é uma peleja que nem eu posso conhecer. Quando Jesus desce no Pentecoste e batiza todos que estavam ali em Jerusalém reunidos, gregos, batizou inúmera gente de todas as pátrias, as diferentes gentes que tinham ali. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos o número de gente que tinha ali de diferentes nações. Ele batizou todos falaram hebraico legítimo, por isso eles creram. Então, a incredulidade naquele momento era uma coisa absurda, era plena, era fria. Ela tinha acabado de consumar Deus na terra, de matar um ser que levantava morto de 4 dias. Plenamente dentro da lei, dentro da verdade, dentro da justiça. Então, ele estava plenamente dentro da justiça de Deus. E então a incredulidade era muito grande. E todos eles falaram legítimo em hebraico, em judaico. Quem falava judeu? Jesus, o
que ressuscitou. Então, a língua estranha, quando isso aconteceu, o que aconteceu? Ah, mas eles não entendiam o que estavam falando. Jesus estava tratando eles para que fossem verdadeiramente salvos. Então, o batismo com o Espírito Santo, que é a oração do Espírito Santo em você, ele trata uma área da sua vida que nem você sabe. Então, é um mistério que nem você sabe. Então, o autor escreve que só serve para quem fala, para quem ora. Graças a Deus. É uma defesa grande de Deus e misteriosa, que só edifica a quem fala. Porque é uma batalha individual. E aí ele diz: as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O propósito divino da salvação, em quem é batizado com o Espírito Santo, está perfeito. Mas ele também precisa continuar. Ele pode ser batizado com o Espírito Santo numa leva e amanhã depois ele não ter nenhum fruto e desviar. Ele pode perfeitamente desviar no amanhã. Então o batismo, no momento, Deus se realizou nele. Quem perdeu foi ele. Se hoje ele não está salvo, quem perdeu foi ele. Deus e o Espírito Santo vieram, entraram e se realizaram nele, o elegeram no momento do derramar. Quem não buscar, não fica nem com o batismo com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma peleja por você. Então, ele edifica você e ele tem que edificar você mesmo. Só que dentro dele tem diversos dons. Tem o dom da profecia, tem o dom da revelação, tem o dom da visão. Então, é um edifício próprio muito poderoso. Quem batiza está na lista dos regenerados e é o primeiro a ser batizado. Ele está totalmente absolvido pela glória perfeita de Deus, do plano divino. E certamente tem um grande mistério ali. O Espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende. O escritor, o nosso intelecto não compreende. Paulo não apenas orava, mas também cantava. Então ele diz assim: que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando o nosso espírito na comunhão do Espírito. Ainda que não entendamos comente, o interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova nossa fé. Então, o falar em línguas não é que o autor fale que é algo que não edifica a igreja, edifica somente o crente. O falar em línguas é o maior dom para si próprio, porque é a batalha travada com o teu inimigo, de Deus, pela tua vida. Então, você não precisa entender. Tem batalhas que você não precisa compreender. Graças a Deus que é para Deus. Então, Deus vai vencendo. Se ele tiver um propósito de, naquele mistério, lhe colocar diante da visão dessa batalha, você vai ver. Quando Deus arrebatou João, quem sabe, João não tinha passado 2, 3 horas orando em línguas com Deus. O propósito era para Deus o levar até o céu. Paulo foi morto e levado ao céu imediatamente. Então, o propósito daquele mistério com que está falando, ele está batalhando pelo salvo, porque o salvo é muito perseguido. E ele luta contra até o lado humano para manter o Espírito Santo. E qual é o ápice da vida cristã? São todos os frutos do Espírito. Então, é outra maravilha do Espírito Santo do crente, a produção das virtudes, alistada por Paulo em 5:22, que diz: chamados frutos do Espírito, representa a ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro. É o fruto do Espírito. Ele diz assim: vai progredindo o crente e passa cada vez mais pelo fruto da alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso são frutos do Espírito Santo. Mas esses frutos, quem vai administrar é você, no Espírito Santo. O que é o teu amor no Espírito Santo?
é fingido, o amor seja não fingido. O que é a tua alegria no Espírito Santo? É fingida? A tua alegria seja não fingida tanto quanto o amor. Quem é a tua paz no Espírito Santo? Quem vai administrar esse sentimento, a tua longanimidade, a tua benignidade, a tua bondade, tudo isso que você expressa no seu interior tem santificação? Porque são os frutos do Espírito de Deus. Então, esses frutos no Espírito de Deus são santificados. Eles não vêm profanados. Então, o amor não pode ter profanação. A benignidade, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Não pode ter impureza. Não pode ter figuras de uma intenção mundana. Não pode ter um sentimento faccioso. Tem que estar santificado no Espírito. Pela morada com que o Espírito Santo habita na tua alma. Então a conclusão vai resumir e vai dizer assim: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. É como Paulo afirma: o que se ajunta com o Senhor é um espírito só no Senhor. 1 Coríntios 6, 15 a 17. Por isso não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorificará a Cristo. Em João 16 e 14. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Espírito Santo administra os frutos do Espírito de Deus na tua vida com santificação. E essa foi a EBD 12 da revista Corpo, Alma e Espírito. E a próxima lição finaliza o ano, finaliza o trimestre e finaliza 25 anos de ensino e de estudo das EBDs pela CPAD. Graças a Deus. Amém.